Pessoal, agora uma das partes mais importantes do estudo. Por quê? Porque 90% do cristianismo é dispensacionalista. Aí temos a teologia da substituição. Não, nós somos as 10 tribos, somos o Israel espiritual. Aí o que acontece? O judeu, por ele já ter um preconceito e não conhecer o contexto do Novo Testamento, ele se baseia no que a maioria dos cristãos diz. Então se tem aquela ideia que os judeus eles foram desprezados. Não, eles desprezaram Jesus, não tem mais nada. Eu já vi muita gente falar, não tem mais nada para judeu. Não existe promessa para judeu, para israelita no Novo Testamento. Só que não é verdade. Até porque as duas casas, né, e as profecias do trono de Davi, né, que a gente viu que se cumpriu em parte em Zorobabel, elas têm que se cumprir e são promessas nacionais. Não existe esse negócio de você acreditou em Jesus, você é estrangeiro, você vira israelita. Isso a gente já provou aqui que não existe essa teologia da substituição. Agora, inclusive muito judeu ortodoxo, né, antimissionário, pega alguns textos aqui do Novo Testamento e fala, olha, Jesus ele desprezou o seu povo. Como se os profetas não falassem a mesma linguagem de Jesus. Jesus, né, a gente já viu como era o comportamento dos judeus do primeiro século, ele fez com que o que todo profeta faria, né, ter palavras pesadas para com seu público. Jesus fez isso. E a gente vai fazer umas comparações também da questão da figueira. Tá? O que é a figueira, pessoal? Geração da figueira, lá de Mateus 24:34. Se você já assistiu os vídeos do canal, já contextualizei tudo isso. Não tem nada a ver com 1948, que isso fique muito claro, porque a figueira, ali no sentido de dar frutos, espiritualmente falando, e não uma mera locação. Vou sair daqui de um lugar e vou voltar para Israel. Não, isso aí não tem nada a ver com figueira. Produzir frutos no contexto no que Jesus se refere é no sentido de conversão, de comportamento, e não de se deslocar de um lugar para o outro. Correto? Agora a gente vai ler aqui o oráculo de Ezequiel 19, que é um oráculo de castigo para o povo. E a gente sabe que Ezequiel também profetiza bênçãos, mas vamos fazer comparações. Israel castigada. Ele diz assim, e tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Tua mãe era como uma videira, plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Aqui está falando da cidade, né? Mãe aqui é Israel. E tinha uma vara forte para cetro de governador. E elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos. E foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Aqui está falando do reinado de Davi, né, o trono de Davi. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. O vento oriental secou o seu fruto. A mesma coisa que Jesus fala. Quebrou-se e secou-se a sua forte vara, e o fogo a consumiu. Isso aqui é uma alusão ao exílio. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que não há mais nela nenhuma vara forte para servir de cetro para governar. Essa é a lamentação e servirá de lamentação. Aqui é um oráculo de Ezequiel, falando com o público de sua época. Jesus faz a mesma coisa. A geração do primeiro século não era boazinha. Jesus faz o quê? Mateus 28:19. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folha somente. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Isso aqui é uma alusão ao que ia acontecer, né, com Israel. E muitas pessoas se baseiam nesse nunca mais. Está vendo? Jesus falou nunca mais. Nunca mais vai ter nada para Israel. Pessoal, quem conhece a literatura judaica profética sabe que isso é comum entre os profetas. Vou dar exemplos para vocês.
Isaías 5:5-6 diz o quê? Tirarei a sua sebe e será devastada e não será podada nem sachada. É uma linguagem severa de juízo contra a vinha de Deus, que é Israel. Mas depois o mesmo Isaías fala de restauração. Isaías 27:6. Israel florescerá e brotará e encherão de fruto o mundo. Então o juízo da vinha não era necessariamente o fim absoluto do povo. É a mesma coisa Jesus. Vamos lá. A figueira como símbolo nacional de Israel. A própria Bíblia usa a figueira simbolicamente para Israel diversas vezes. Jeremias 8:13. Não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já caiu. Mesma linguagem que Jesus usa. Aqui a falta de fruto simboliza a corrupção espiritual, mas Jeremias também fala da restauração futura de Israel. A maldição da esterilidade como símbolo espiritual. Miqueias 7:1. Sou como os que apanham frutos de verão. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos. O profeta usa a ausência de fruto para falar da falta de justiça entre o povo. Mesma coisa que Jesus fez. Não significa que literalmente nunca mais existiriam figos ou povo. Linguagem hiperbólica de rejeição que depois muda. Jeremias capítulo 15, verso 1 diz assim: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Parece definitivo. Mesmo assim, o próprio Jeremias depois fala da questão da nova aliança, da restauração futura. O termo nunca mais, em linguagem profética, nem sempre significa eternidade absoluta. A Bíblia usa nunca mais ou jamais de forma idiomática e contextual. Por isso que eu falo, não queira interpretar a Bíblia somente com exegese hermenêutica, que você vai quebrar a cara. Naum 1,15. Nunca mais passará por ti o homem de Belial. Mas, historicamente, invasões posteriores aconteceram. A expressão tem força profética de juízo e libertação, não necessariamente uma impossibilidade matemática eterna. Outro exemplo, Êxodo 14:13. Nunca mais vereis os egípcios. Os israelitas depois ainda tiveram contato com os egípcios em outros períodos históricos. O sentido era contextual, aqueles perseguidores específicos seriam destruídos. Exemplo 7. O próprio Novo Testamento fala da restauração futura de Israel. Se Mateus 21:19 significasse rejeição eterna e absoluta de Israel, isso criaria tensão com os textos entre Romanos 11:1. Porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Romanos 11:28-29. Quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Que está falando de Israel. E o contexto da figueira em Mateus 21, o episódio acontece junto da purificação do templo e de confrontos contra líderes religiosos. Muitos intérpretes entendem a figueira cheia de folhas, mas sem fruto, como símbolo de religiosidade, aparente sem justiça verdadeira. Ou seja, folhas é aparência religiosa e ausência de fruto é esterilidade espiritual e secar é um juízo divino.